Alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa nona aula do curso de Física 3 e hoje especificamente nós continuaremos aqui a discutir acerca da eletrodinâmica, enfatizando-se novamente aqui os circuitos elétricos, mas acrescentando algumas coisas novas. Em específico hoje, a gente vai comentar aqui acerca da associação de resistores. Então vamos dar uma recapitulada aqui em alguns conceitos previamente. Primeiro conceito que eu acho importante que a gente defina é o que é um resistor. Um resistor, como a gente falou, tanto na sétima aula quanto na oitava aula, são basicamente aparelhos que conseguem converter energia elétrica exclusivamente em energia térmica. E esse processo de conversão de energia elétrica em energia térmica nós denominamos como efeito Joule. E aí a gente ainda pode entender que quando há necessidade de se alcançar uma determinada quantidade de resistividade ou nível de resistência muito elevado, a gente faz um processo que a gente denomina como associação de resistores. E essa associação de resistores, isto é, essa associação de aparelhos que conseguem converter energia elétrica em energia térmica, pode ser de três formas: uma associação em série, uma associação em paralelo ou uma associação mista. Sendo que a associação em série é aquela situação na qual tu tem uma associação de vários resistores que estão ligados um seguido do outro. E aí, classicamente, como que a gente vai representar isso aqui? Ó? Então, você tem um ponto A, um ponto B, e entre A e B você tem um resistor 1, um resistor 2 e um resistor 3 que estão conectados, interligados em série, tá? Um seguido do outro, tá? E aí a gente tem algumas características que precisam ser bastante destrinchadas aqui para vocês eventualmente não ficarem perdidos aí na hora do exercício. Primeira característica: a intensidade da corrente elétrica é a mesma em todos os resistores, ou seja, a mesma corrente elétrica que passa no resistor 1 é a mesma que vai passar no 2, que é a mesma que passa no resistor 3. De maneira análoga, a gente fala que a corrente elétrica aqui é igual em todos os pontos aqui dessa resistência em série. E, consequentemente, a gente ainda vai inferir que a tensão total, ou seja, a voltagem total, nada mais é do que a somatória da voltagem 1, da voltagem 2 e da voltagem 3. Então, para cada um desses resistores, você tem uma tensão aqui, uma resistência, uma tensão ligada, associada, certo? Então, você faz a somatória dessa tensão associada ao resistor 1, somada com a tensão 2, que está associada ao resistor 2, e assim sucessivamente. Além disso, a resistência total ou a resistência equivalente, ela vai ser dada pela somatória de todas as resistências. Então, você pega, por exemplo, se eu tiver 20 resistências em série, a gente vai fazer que a resistência equivalente à resistência total, ela vai ser dada pela somatória desses 20 resistores, tá bom? E aí, é isso que a gente precisa ter em mente. Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui para ficar mais palpável para vocês. Então, ó, calcule a resistência equivalente entre os pontos A e B no esquema da figura abaixo. Então, você tem aqui o ponto A e o ponto B, e você percebe que tem três resistores aqui em série. O resistor 1 ele tem 10 ohms, o 2 5 ohms e o 3 8 ohms. E aí a resistência equivalente ela é dada pelo quê? Pela somatória de todas as resistências aqui nessa associação de resistores em série. Então, basicamente, a resistência equivalente ela seria dada por 10 ohms mais 5 ohms mais 8 ohms, que resultaria aqui numa resistência equivalente igual a 23 ohms. Beleza? Segundo exemplo, ó, considere a associação de resistores esquematizados abaixo. Então, você tem aqui, ó, resistência 1 igual a 2 ohms, resistor 2 igual a 4 ohms e o resistor 3 igual a 6 ohms. E aí ele pede primeiro a resistência equivalente da associação, B, a corrente elétrica e a DDP de cada resistor. Para a gente calcular isso aqui, pessoal, é bem simples. Primeiro, a resistência equivalente nós sabemos que é dado pela somatória
de todos os resistores aí, né? Então, seria o R1 mais o R2 e o R3. De maneira a qual a resistência equivalente seria igual a 12 ohms. Beleza? Agora, ele quer que nós encontremos a corrente elétrica que passa aí nesses resistores, que vai ser a mesma. Para tal, a gente utiliza essa fórmula aqui, ó. A tensão é igual à resistência equivalente vezes a corrente elétrica. A tensão a gente já tem, que é igual a 36. A resistência equivalente nós já acabamos de descobrir que é igual a 12. E aí, fazendo uma manipulação, seria a corrente elétrica igual a 36 dividido por 12, tendo, portanto, que a corrente elétrica que passa por cada um desses resistores é igual a 3 amperes. Belezinha? E por fim, agora, a gente precisa descobrir o quê? A tensão, né? A tensão seria o quê? É a mesma para cada... Seria a resistência aqui. Para o ponto 1, para o 2 e para o 3, né? Então, o que a gente precisa fazer? Calcular para cada um desses pontos. Então, a resistência 1, ela apresenta uma tensão aqui igual a 6 volts. Aí a gente usa o URI novamente, né? Só que agora para o resistor 2. 12 volts. E aí, para o 3, que dá 18. E se você perceber, olha que coisa interessante. 6 mais 12 dá 18, 18 mais 18 dá 36, que é a resistência total aqui. Beleza? Mas ainda temos agora um outro tipo de associação de resistor, que nós denominamos como associação em paralelo. Que é uma situação agora na qual os resistores estão ligados um do lado do outro. Então, diferentemente da associação em série, que era um após o outro, agora você tem um do lado do outro. E aí, consequentemente, esses resistores eles vão ficar submetidos à mesma diferença de potencial, ou seja, à mesma DDP. Tem-se algumas características que a gente precisa fazer aí menção. Primeira, a tensão total de toda a associação, ou seja, entre o ponto A e o ponto B, é igual à tensão de cada resistor. Então, a tensão total vai ser dada pela somatória da tensão 1 mais a tensão 2 mais a tensão 3. Beleza? A corrente é igual à somatória das correntes em cada uma desses resistores. E a resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências. Tá? Então, ó, a resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências. De maneira qual, vamos lá, pegar um exemplo para ficar mais palpável para vocês. Ó. Calcule a resistência equivalente entre os pontos A e B dos esquemas da figura a seguir. Então, aqui a gente já sabe que a resistência equivalente é uma resistência que é dada pela somatória aqui, né? Porque isso aqui está em série. Então, a gente chega aqui a 23 ohms, certo? E aí, aqui, novamente, foi o que a gente fez anteriormente, né? Belezinha? E era para ter ficado um exemplo de resistor em paralelo, mas eu prometo que na próxima aula o professor coloca desculpas, eu fiz Ctrl+C, Ctrl+V aqui e não coloquei um exemplo palpável. Mas, ó, o que é importante a gente se ater? Associação em série, você soma as resistências e em paralelo você faz a soma do inverso dessas resistências, tá bom? Um super beijo e até a próxima aula. E desculpa aí pela gafe, pessoal. Mas eu prometo que na 10ª aula eu inicio a nossa aula colocando um exemplo aí de resistores em paralelo, beleza? Um super beijo e até a próxima. Fui!